Boa tarde, seu Jair. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos nessa tarde de luz. E antes de iniciarmos a primeira parte de nossos trabalhos, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixa, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Pedindo permissão a Deus nosso Senhor, a Jesus, aos Espíritos de luz, a Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, a Oswaldo Melo, mentor da casa, Seara de Jesus, nós vamos dar início aos trabalhos da primeira parte dos trabalhos da tarde de hoje, com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o item 4, causas atuais das aflições. Então, eu peço permissão para ler a mensagem dos Espíritos, depois nós comentamos. As contrariedades da vida, causas atuais das aflições, como nós falamos, e assim discorrem os Espíritos. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou, pode-se dizer, de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, outra não nesta vida. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que o sofrem. Quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Quantos são vítimas de seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse e da vaidade, nas quais o coração não serviu para nada? Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitaria com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excesso de toda a ordem? Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles desde pequeninos as manifestações de suas más tendências, por indiferença e comodismo? Deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. E depois, mais tarde, ao colher o que semearam, espantam-se, afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles. Que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida interroguem friamente suas consciências. Que busquem primeiro a origem dos males que os afligem e sintam-se, na maioria das vezes, não pode dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nessa situação. A quem culpar, então, por todas essas aflições, senão a si mesmo? De modo o homem é, na maior parte dos casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas ao invés de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, o azar, sua má estrela, quando, na verdade, sua má estrela é a sua negligência. Os males dessa natureza formam seguramente grande maioria das contrariedades da vida, e o homem os evitará quando trabalhar para seu aperfeiçoamento moral,
e intelectual. É uma mensagem muito, muito esclarecedora, que serve exatamente para mim. Eu vou falar, aquele que fala, fala para si. E essas causas atuais das aflições descreve tudo aquilo que eu procedi mal. E, naturalmente, estou colhendo aqui, por estas imprevidências, por descaminhos, por vícios, por isto, por aquilo, sempre. E quando mais jovem me queixava da vida, porque afinal de contas eu sou mal protegido, eu acho que sou órfão, eu não tenho pai, Deus me esqueceu. Aquelas coisas todas que o ser humano, ignorante, vou dizer uma coisa, que é ignorância. Pensar uma coisa de Deus que é maravilhoso, é um pai que jamais, jamais deixa de amar seus filhos. Seja eles, as atitudes que eles tomarem, sejam cruéis, sejam assassinos, sejam qualquer... Ele sabe que um dia todos se reformarão. E ele ama incondicionalmente. Então, antes de nos queixarmos de qualquer coisa, vamos examinarmos calmamente as nossas consciências, para ver o que procedemos no passado. Aqui, não no pretérito, não em outras vidas. Começamos a pensar nas vidas. Na nossa juventude, como é que nós procedemos, o que fizemos de bem, o que fizemos de mal, como é que nós procedemos. Não é que nós tenhamos que viver o passado e chorando e se lamentando, mas é uma prova, se examinar a minha consciência, naturalmente, eu encontro todos os males que estou passando agora. Agora que cheguei na senectude, as imprevidências, a falta de bom senso, a falta de bom senso. Trabalhar demais, estupidamente demais, se alimentar de menos, muito mal alimentado, correndo um sanduíche, um refrigerante, para continuar trabalhando, e viajando, e trabalhando, e brigando. Meu Deus do céu! Hoje, quando eu penso nisso, eu acho o seguinte: Deus é muito... Ele não levou, era para me ter levado. O coração era para ter preparado. Tanto é que chegou agora, eu tive que, como meus irmãos do Ceará são testemunha, eu tive que me submeter à operação num velho coração que já estava cansado. Já cansei de ti. Você abusou até o fim de mim, agora eu cansei. Então, isso é que nós devemos começar a pensar. Nós podemos mudar, evidentemente. Eu estou mudando bem devagarinho, mas estou mudando, estou aceitando com resignação as minhas provas, que são consequência das minhas imprevidências. Então, naturalmente, vou culpar a sorte? Vou culpar a providência? Vou culpar a má estrela? Vou culpar porque, não, é porque eu sou infeliz, é porque eu não tenho sorte, é porque eu não ganho nada, porque... Não, muito pelo contrário. Eu tenho que agradecer todos os dias a Deus Nosso Senhor pela paciência infinita que Ele tem com essa pobre alma, pela maneira que procedeu com seu corpo, pelo maltrato que teve com seu corpo, através de cigarros, através de álcool, através de festas, através de gandaias, perdão a palavra, né? O que acontece? O que sobrou para esse corpo? Apenas reumatismo, dores, articulações. Tenho agora o joelho já com ferro, que é um robô. Por quê? Porque não se cuidou, porque não amou o seu corpo, se tratava mal, se alimentando mal, trabalhando muito e brigando no serviço, brigando imensamente, porque o serviço era de discutir. E tudo aquilo entrando para dentro, ingerindo aquele malefício. É evidente que isso vai explodir no nosso corpo físico, pela maneira de sermos assim. Quando acordamos, meu Deus, quando acordamos, aí começamos a pensar e lembrar do passado, porque
muitos orgulhosos, não, isso é coisa, é porque coisa de outras vidas, isso é do pretérito, eu fui mal na outra vida. Não, foi um malzinho aqui nesta vida mesmo. Pouca coisa ainda tirando, ainda pouca coisa quitamos do nosso pretérito. O mal ainda é aqui, nós é que fizemos muito mal. Nós prometemos amar, não amamos. Quantos desamores, quantas vezes deixamos pessoas chorando, ou se clamando, coisa parecida, e abandonamos. Quantos filhos que choram pelo pai que abandona e deixa a sua família. E quantos pais se queixam da ingratidão dos seus filhos por não educá-los. Quando são pequenininhos, a sementinha já tem que começar a enjeitar a arvorezinha quando começa a crescer. Porque se deixar à vontade deles, se eles já vêm com a tendência para egoísmo, para orgulho, para inveja, para ciúme, e nós rirmos das atitudes dele, amanhã nós choraremos pela ingratidão e a falta de respeito deles, porque não ouvirão mais nós, eles já estão crescidos, e diremos que nós somos velhos gagá, que nós não entendemos nada da vida, são ingratos, nos abandonam e praticam o mal. Na rua, por ser vaidosos, orgulhosos, ambiciosos, ciumentos. Então, desde pequenos, nossos filhos devem ser educados. Não é maltratar filho, é mostrar, não, isso não é assim. É assim. Esse é o verdadeiro caminho. Essa é a obrigação dos pais para amanhã ter filhos que lhe respeitem, lhe amem e lhe ajudem. Eu hoje tenho uma filha, graças a Deus. O que ela faz comigo? Ela traz meus remédios, ela vai no supermercado, que é uma pandemia, mas como é que a gente criou ela? Com muito amor. Hoje eu estou recebendo tudo isso aí, pelo tempo que a gente dedicou, eu e a mãe dela, de amor, de educação, botamos para o colégio, estudou e começou a compreender que pai e mãe são essenciais. Pai e mãe são nossos ídolos, são nossos amores. Quem não sente, eu que já estou nessa idade, velhinho, né? Já estou bem velho, mas quem não sente saudade do pai e da mãe? Quem não sente o abraço, não tem saudade daquele abraço materno, daquele abraço paterno? Quem não sente saudade? Por mais que a gente fosse, como nós somos, bem pobrezinhos, mas éramos felizes, porque o pai chegava cansado, suado, e me abraçava como quem vinha de longe. A mãe, uma italiana muito brava, gritava, mas uma amorosidade tremenda, fazia aquele pão caseiro e nos dava. Era uma felicidade. Hoje eu dou um valor imenso a isso aí. Antes eu não dava valor, eu deixei-os lá em Cruz Alta e vim embora para Porto Alegre, e agora eu vou vencer o mundo. Eu venci. Eu venci na imprudência, nas evidências, nos maus caminhos, nos maus tratos, nos maus amores, nos desamores, na tristeza, na angústia, na solidão. Aí eu conheci a vida. Esta foi a vida que eu conheci na juventude. Então agora, na senectude, eu começo a lembrar. Tem horas que eu sento ali na poltrona, que dá um tempinho, eu sento e fico pensando. Quanto eu poderia ter feito diferente? Quanto eu poderia ter sido melhor? Quanto eu poderia servir melhor? Quanto deixei de fazer o bem? Quantas vezes ignorei pessoas que queriam falar comigo? Quantas e quantas vezes? Quantos vícios, quantos cigarros, quanta bebida? Na ilusão, você bêbado é uma ilusão, você é dono do mundo. No outro dia, ressaca infeliz, um arrependimento infeliz, e no outro dia está bêbado de novo. Assim foi a vida, e assim, quando eu acordei, faz 44 anos que nunca mais bebi, nunca mais fumei, mas isso ficou. E maltratei esse coraçãozinho, maltratei esse corpo.
Eu posso me queixar do pretérito, dizer que da outra vida foi mal, que eu estou pagando agora? Não. Eu agradeço de mão posta sempre a Deus nosso Senhor pela oportunidade de Ele me deixar ainda um pouco na terra, para ver se eu melhoro um pouquinho a minha alma, para que eu possa fazer um novo fim, como dizia o Chico Xavier. Por quê? Vou desistir agora? Não, agora é tarde. Não é tarde. Podemos ajudar os nossos irmãos, podemos aconselhá-los e pedirem conselhos. Nós não vamos impor a maneira de ser, a nossa atitude em absoluto. Mas se vierem pedir um achego, um aconchego, nós vamos recebê-lo, nós vamos falar, vamos ouvi-lo. É muito importante, fazendo um novo fim. Nós podemos ajudar com uma coisinha material, uma cestinha básica. Vamos ajudar, vamos nos melhorando, vamos perdoando, vamos nos acalmando, vamos aceitando que realmente nós procedemos mal, mas que agora não queremos mais, e nem que quiséssemos partir para o mal, de que jeito? Com que saúde? Duraríamos muito pouquinho. Então, vamos aproveitar isso um pouquinho mais para fazer o bem, para praticar a caridade, para orar pelos nossos irmãos doentes, para orar por nossa família, para orar por nossa alma. Vamos, porque, como disse Jesus, orai e vigiai. Que nós temos sempre assessoria de irmãozinhos menos felizes. Quando mal pensamos, quando temos pensamentos maus, quando muitas vezes queremos voltar e chorar passado, e ficar nos lamentando, e vamos entrando na angústia, na ansiedade, e olha a depressão se instalando. Porque nós, eu errei tanto, meu Deus, agora não tem mais jeito. Não vamos chorar passado, já compreendemos, consultamos a nossa consciência e compreendemos que nós não devíamos ter feito, mas foi feito. Agora já está feito. Naturalmente, nós vamos purgar isso mais tarde, mas é uma questão que isso está nas mãos da justiça do Senhor. Podemos não chorar mais, não entrar em depressão, muito pelo contrário. Vamos otimizar a nossa alma, vamos pensar na alegria, vamos servir com muito amor, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos nos esclarecer, nada é perdido. Porque quando chegarmos lá na nossa verdadeira pátria, nós vamos levar alguma coisa, algum conhecimento, alguma coisinha, para que os espíritos nos recebam, para que nós não vá direto para um umbral. De repente, podemos até não ir para o umbral, ficar num hospital. Já pensaram? É melhor. É nós, como já erramos tanto, puxa vida, já fizemos tanto, já magoamos, já traímos, já fizemos tantas coisas. Mas agora está na hora de nos levantar, de rir para o presente, de amar o presente. Cada dia que Deus nos concede é um presente inimaginável. É abraçar o dia com o coração, porque assim nós vamos ter força de vencer tudo aquilo que nós vencer a nossa tristeza e angústia, e arrependimentos e remorsos, e também o seguinte, reagir contra essa pandemia, não entrar nessa neura de nada, está tudo num caos, meu Deus, está tudo quebrado, nós vamos morrer. Não. Nós vamos rezar por todos os irmãos doentinhos, pelos irmãos que estão hospitalizados, vamos rezando. Mas não está tirado no caos, não, em absoluto. Nós temos e vamos vencer. Tudo passa. Assim a mãe do Chico Xavier, espírito, mandou dizer para ele, porque ele estava muito doentinho, e dizia que estava doente, pediu para Emmanuel falar com a mãe, aliás, não a mãe dele, a Mãe Santíssima, falar para a Mãe Santíssima como é que ele poderia melhorar. E ela só mandou dizer para ele isso: escreva na cabeceira de sua cama
isto também passa. Então, esse vírus há de passar. Esse vírus veio para refletirmos, para meditarmos, porque a reflexão é muito importante. Como é que a humanidade está se portando? É alguma coisa do pretérito? Muito pelo contrário. É a ambição, é o egoísmo, é a corrupção, é a tristeza, é a loucura, é vício, é droga, é isso e aquilo. Como é que está a nossa humanidade em guerra, fome, miséria? Quantos miseráveis, meu Deus do céu! A gente não vamos sair do Brasil, não vamos outros países, não, vamos ficar no Brasil. Meu Deus, o sertão. Pensemos nas moradias daquela gente, 5, 10 pessoas para comer não tem. A terra seca. Se não é aqueles irmãozinhos que vão lá levando aquela cestinha básica, é o que eles fazem, não tem o que comer. Pensemos isso aí. Mas é o seguinte, eles são devedores, então eles nasceram para sofrer, mas não cabe a nós julgar, cabe a nós ajudar, porque causas atuais das aflições. Se deixarmos de ajudar os nossos irmãozinhos, estamos carregando mais as nossas consciências. Então vamos sair de Criciúma? Não sairemos de Criciúma. Aqui em Criciúma, ao redor da cidade, a fome, a miséria, tem muitas casas, muitos filhos passando fome, muitas mães chorando, muitos homens desempregados. Aqui em Criciúma, não precisamos sair da nossa cidade. Pensemos aqui. Quantos passam necessidade, fome? Vieram para... É castigo, porque vieram de outra vida e fizeram muito mal, então nasceram assim, que é para sofrer. Mas cabe a nós julgar, cabe a nós não ajudar esses irmãozinhos, filhos de Deus? Eu não disse que Deus nos ama incondicionalmente? Deus ama todos. Se nós viemos para ressarcir débitos através da miséria, através da fome, através de tudo, da falta de tudo, da fartura de faltas, muito bem. Mas não cabe a nós, principalmente os cristãos, espíritas que nós estamos treinando para ser espíritas, deixar de ajudá-los, deixar de ampará-los com uma cesta básica, com uma palavra amiga. Quanto suicídio está acontecendo na cidade? Ninguém comenta, mas quantos suicídios? De quê? Depressão, ansiedade, angústia, incompreensão. Quantos jovens estão se matando? Por quê? São filhos de pessoas bem aquinhoadas, mas eles não têm tempo de dar atenção aos filhos. E os filhos, de repente, se perdem, ou nos vícios, ou em outras coisas, e de repente bate o suicídio. E olha o pai chorando, a mãe chorando, mas por que, meu filho, se ele tinha tudo? Que tudo? Qual é o tudo? O tudo é o amor, tudo é a compreensão, tudo é o diálogo, tudo é falar, dizer, amar. Eu te amo. Custa dizer isso de manhã? Custa abraçar seu esposo, o seu filho e dizer que ama antes de ir para o trabalho? É muito trabalho isso, dizer essas palavras, dizer a Deus obrigado por mais um dia e pela família? Tudo isso faz parte do nosso crescimento, tudo isso faz parte de compreendermos que nós podemos fazer sempre um novo fim, não importa a idade. Não importa, não adianta eu chegar aqui, porque eu sou velhinho, eu ando triste, coitadinho de mim. As pessoas vão me ouvir 2, 3 vezes. Quarta vez, eu não vou mais lá, aquele velho só chora. Velho tem que ser alegre, a velhice também traz alegria. Embora doa, eu quando não tenho dor de manhã, eu me belisco, porque de repente eu pensei que já me desencarnei. Então me belisco. Graças a Deus estou vivo, estou aqui. Porque não amanheci sem dor. É uma graça que Deus está me dando. Todos os dias tem uma dor numa articulação, tem uma dor na outra, tem uma dor no ombro, tem uma dor isso, tem uma dor aquilo. Quando não tenho, eu me assusto, meu Deus, eu já fui.
Aí me belisco, não, estou aqui. Então, é assim. Não adianta a gente ficar chorando e se lamentando. Claro que tem horas que a gente tem que desabafar uma pessoa, um atendimento fraterno, desabafa, fala das suas dívidas, fala das suas dores, das suas angústias, dos seus remorsos, dos seus arrependimentos. Conversa com pessoas que possam te ajudar. Mas te ajuda. Porque a pessoa pode te dar uma maior amparo. Mas se você fizer ouvido de mercador, evidentemente que não vai adiantar nada. Você vai tomar água fluida? Não adianta. Você vai tomar passe? Não adianta. Porque você não está interagindo. Você simplesmente desabafou e não quer ouvir o que te disseram, o que te aconselharam, o que te pediram para fazer, para tomar água, para fluir, para ouvir uma palestra, para isso, aquilo, aquele outro. Se você não quer, não adianta. A gente quer ajuda. Abra o coração para ajuda, para ser ajudado. É maravilhoso quando a gente pensa, meu Deus, eu estou aqui, eu e a Maria sozinho. Maria doente, etc, etc, eu tenho que fazer muitas coisas, ótimo. Mas eu tenho a seara espírita, com aqueles irmãos da seara de Jesus, me ajudando em todos os sentidos, como sempre me ajudaram. O que eu posso me queixar? Puxa vida, se eu chegar lá hoje, claro que vou chegar de máscara, vou chegar com tudo, mas se eu chegar e dizer, olha, eu estou me sentindo mal, tá me faltando isso e aquilo, aquele outro, eu tenho certeza que os meus irmãos, todos eles eu conheço, eu sei, há tantos anos juntos, são os primeiros a me trazerem de carro, e já vem o carro carregado com comida, com seja o que for. Se eu tiver graças a Deus, está tudo bem, mas se for assim, e não é só eu, é todos que chegam na casa espírita são consolados. São consolados pelo passe, pela água fluida, pelo atendimento fraterno e também pelas coisas materiais. Não é uma beleza a gente ter um prisma, nós ter um norte. Quando está muito mal, eu pego o telefone e vou falar com a pessoa. Olha, dá umas palavras para mim, porque a gente está sente muito só, não fala quase, a Dona Maria quase não fala, ela fica deitadinha ali, quietinha, não briga comigo, já é muito bom, mas ela não fala, então eu passo em silêncio, a não ser no celular e coisa e tal. Então, de repente, a gente liga para alguém e conversa. Ah, como é bom! Como é bom viver, meus irmãos. Temos dificuldades? Ah, temos. As causas atuais das aflições. Está tudo em nós para resolver. Resolveremos pensando nos arrependimentos e remorsos e chorando? Não. Passou, já fizemos o que tínhamos que fazer. Agora é orar e vigiar e não regredir. Muito pelo contrário, pensar em nunca mais fazer nada que possa prejudicar A ou B ou C. E nem a nós mesmos, porque tudo que fizermos, evidentemente, de mal, estamos nos prejudicando. Se estamos fazendo de bem, estamos recebendo bem. Não é uma alegria dizer assim, hoje eu vou fazer a minha prece. Todos os dias eu vou fazer a minha prece e vou pedir pelos desencarnados, pelos encarnados, pela minha casa, que é o de trabalho, pelos meus familiares, pela casa espírita, por todos os trabalhadores, por todos os frequentadores. Não é maravilhoso a gente ter essa condição de rezar por todos, pedindo a Deus, nosso Senhor, que ilumine os corações de todos, que de repente mude a maneira de ser e deixem de lado as imprevidências e começo a aceitar esse Deus, esse Jesus, esse amor de luz que sempre está nos guiando, que é guia e modelo. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Pensemos nisso, meus amados. Tenhamos fé, tenhamos esperança, não nos desesperemos. Ah, fizemos muito mal, como foi lido agora no Evangelho, fizemos todo esse mal. Eu sou um que eu já vesti o chapéu porque eu fiz muito mal. Para mim mesmo. Não tanto para os outros, mas para eu mesmo.
Então, o que acontece? Não vai fazer mais, vai viver. Ah, vai viver chorando? Não, vai rir, vai ser otimista, não é rir falso, rir de amor, de paz, de alegria, de saber que Deus deu uma nova oportunidade. Estive morto no hospital, ninguém mais, seu Jair cansou de vir me dar passe e saiu daqui, esse não passa da semana. E graças a Deus, olha eu aqui falando aos ouvidos seus, olha eu aqui, tranquilo, pedindo ao Senhor que nos ilumine sempre e que eu possa, cada dia mais, servir com amor. Cada dia mais dizer, eu amo vocês. Cada dia mais sentir esse amor que Jesus nos ama. Isso é importante. É nos esclarecendo que nós vamos ampliando nossos horizontes e vamos chegar um dia no oásis dos espíritos de luz. Façamos isso. Tantas reencarnações. Nós temos a beleza da reencarnação. Hoje estamos aqui, amanhã na pátria espiritual, mas um dia voltaremos, e depois voltaremos, e depois viemos, e assim vai sendo. E cada vez vai livrando mais, nos livrando mais dessas arestas do mal, a aresta da imprevidência, do ciúme, do egoísmo, da inveja. Vamos aos poucos limpando a nossa alma, para quando chegarmos, que Deus achar, e Jesus e os Espíritos de luz achar que nós temos condições, conheceremos o oásis do amor, da luz, da tranquilidade, da paz e da caridade, porque nós vamos trabalhar. Se formos espíritos que podem de luz, evidentemente que teremos muito trabalho. O trabalho com amor para todos os encarnados e desencarnados. Essa é a missão do bom espírita, o homem de bem. Meus amigos, é um prazer imenso dizer, amo todos vocês. Que esta tarde seja essa tarde e todas as manhãs e tardes sejam iluminadas pelo Cristo de amor. E que vocês tenham em cada dia a esperança, em cada dia a certeza e a fé que nós vamos vencer essa pandemia, vamos vencer os nossos males, as nossas imprevidências, e diremos sempre, eu estou com o Cristo, e seguirei segurando a sua mão até chegar ao Pai. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Boa tarde, irmãs e irmãos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós, hoje, estamos estudando a pergunta 257, que, na realidade, não é uma pergunta. Kardec fez o que ele chama de ensaio teórico das sensações nos espíritos. Então, para aqueles irmãos que não estão habituados com a nossa atividade da tarde, nós estamos estudando este livro, né? Este livro que tem 1019 perguntas com 1019 respostas. Então, nós estamos na 257. Então, Kardec faz um trabalho maravilhoso, né? Em todo o livro, mas esse ensaio é muito importante. Aqueles que tiveram o Livro dos Espíritos, que ainda não estudou o Livro dos Espíritos, mesmo aqueles que estudaram, volte a dar mais uma estudada, porque é muito importante. Então, nós temos, já foi estudado 2 semanas, né, porque esse ensaio tem quase 6 páginas. Então, nós temos hoje, né, nós vamos iniciar falando sobre os sofrimentos deste mundo, né? Porque nós estamos falando do ensaio que fala da teoria das sensações nos espíritos. Então, Kardec começa falando assim: os sofrimentos desse mundo independem algumas vezes de nós. Muitas vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Então, veja bem, alguns
muito pouco independe de nós. A grande maioria, né, depende da nossa vontade. Então, ele diz muito mais vezes. Então, é importante nós prestar atenção que a nossa vontade é tudo. E ele continua. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimento são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos? A sua ambição, numa palavra, as suas paixões. Então, Kardec, né, vem trazendo, clareando para nós o que os espíritos falaram, dizendo para nós que a maior parte dos nossos sofrimentos atuais foi o que nosso irmão Santo falou ainda há pouco, né? Que as nossas enfermidades, né, são os excessos, as nossas ambições, as nossas paixões. Então, é importante que nós acordamos para essa realidade. Então, nesse ensaio, Kardec vem despertar para nós a necessidade de nós usar a nossa vontade. E ele continua magnificamente chamando mais atenção para nós poder realmente ter força para despertar. E ele continua, aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se pouparia. Então, vejamos bem, Kardec vem afirmar, né, que se nós fosse simples no gosto e modesto nos desejos, nós já evitaríamos muitas das nossas dores, das nossas dificuldades na idade madura. E vamos ver mais o que Kardec vem despertando em nós. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, Kardec vem nos dar ferramenta para nós despertar e procurar, né, a progredir para evitar tantas dores na nossa existência. E Kardec continua, o mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos, porque passa, são sempre a consequência da maneira por que viveu na Terra. Certo, já não sofrerás mais de gotas, nem de reumatismo, no entanto, experimentará outros sofrimentos que nada fica a dever àqueles. Então, os espíritos não sentem a dor, como diz Kardec, da gota, do reumatismo, né? Do coração, enfim, né? Mas a sensação que ele sente é muito mais forte, muito mais doída. É isso que os espíritos vêm nos alertando. A importância do nosso esforço para nos melhorar. Conhece-se o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pelo esforço que se faz para se modificar. Então, este é um chamamento muito forte, principalmente na atualidade que nós estamos. E Kardec continua. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem na matéria. Que quanto mais livre estiver da influência desta ou por outra,
quanto mais desmaterializado se acha, menos dolorosa sensação experimenta. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem por consequência a faculdade de escolher entre o fazer ou não fazer. Então, Kardec vem chamando mais uma vez a atenção, né, dizendo que as dores dos espíritos, quer dizer, quando nós largar o nosso corpo físico, as nossas dores vão ser mais fortes se nós estiver apegado às coisas materiais. Então, nós temos que procurar ir nos livrando. E ele diz que nós temos nosso livre-arbítrio, que nós podemos escolher, né, de fazer ou não fazer. Então, nós vamos continuar apegados às coisas materiais ou vamos despertar para a realidade da vida? E Kardec continua chamando a atenção mais uma vez. Domem suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bom sentimento. Pratique o bem. Não ligue as coisas deste mundo a importância que não merece, diz Kardec. E, então, embora revestido do invólucro material, já estará depurando, já estará liberto do jugo da matéria, e quando deixar este invólucro, não mais lhe sofrerá a influência. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja precedido. Nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles e a paz da consciência, ou isentará de qualquer sofrimento moral. Então, vejamos bem, Kardec nos fala que além de nós, né, a maneira que nós vamos nos libertando das nossas inferioridades, né, de nós não sentir ódio, não sentir inveja, nem ciúme, nem orgulho, né, nem egoísmo, a hora que nós vamos nos livrando, né, deste peso na nossa consciência, mesmo aqui na Terra, nós já vamos sentindo a felicidade de ter executado bem essa tarefa. E quando nós largarmos o corpo físico, nenhuma impressão nós vamos levar dessas dores. Então, este é, né, o tesouro que nós devemos batalhar para adquirir. Né? E Kardec continua. Interrogamos, né, aos milhares espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes sociais. Isso Kardec falando que já foi interrogado, na época dele, tudo que ele está nos passando foi experiência que os espíritos o falaram, né? Então, com esse conhecimento, está na hora de notarmos sempre que os sofrimentos guardam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam.
que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Então, aqueles espíritos que desprezaram os ensinamentos que Deus sempre nos enviou, o Mestre sempre nos enviou, desde quando o ser humano desenvolveu o raciocínio, nós sempre tivemos um guia espiritual que nos guiasse, mesmo nas cavernas. Então, quando Jesus veio e clareou todo esse processo, né, ele veio mostrar o caminho que nós devemos seguir. Então, a maneira que nós vamos seguindo esse caminho que Jesus traçou, nós vamos, né, criando esta energia que deixamos o sofrimento para trás e aí começamos realmente a entrar nas bem-aventuranças do Cristo. E o que nós podemos falar sobre esses ensinamentos? Que nós devemos observar aonde os nossos pensamentos encontram o sofrimento. Porque quando nós sofremos é porque o nosso pensamento está lá. Pois ainda se encontra no clima da vida. Nós esquecemos de Deus. Nós esquecemos de Jesus. Então, quando o nosso pensamento está impregnado no ódio, na raiva, no ciúme, no egoísmo, nosso pensamento está levando nós para o sofrimento. Então, é bom que nós lembremos de Jesus. O que para nós é um grande prazer lembrar dos ensinamentos de Jesus. Principalmente quando ele disse, Mateus anotou lá no capítulo 6, no versículo 21, que Jesus disse assim, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando buscamos determinadas sensações e a ela nos ligamos pelo nosso desejo, qual se fosse o nosso tesouro, ficamos presos a eles por tempo indeterminado. Então, é importante que nós aprendamos com Cristo. Aonde estiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. Aonde estiver o nosso sentimento, aonde estiver o nosso pensamento, vai estar a nossa alma, vai estar o nosso ser. Enquanto encarnado, também o nosso corpo. Por isso, a importância de nós buscar sempre Jesus para despertar para a realidade. Então, com o conhecimento que agora nós temos, trazido à luz pelos ensaios teóricos da codificação que o Kardec, com a sua experiência adquirida ao longo do tempo, nos trouxe, né? Então, devemos passar a viver os ensinamentos de Jesus. Vamos lembrar disso. Estamos aqui na Terra para experimentar, para colocar em prática, né, a vivência nos ensinamentos de Jesus. E a nossa hora já se faz. Então vamos, nesse instante, mais do que nunca, buscar Jesus para junto de nós, esse mestre amoroso. E porque esse momento é um banquete para a nossa alma,
vamos dizer assim: Senhor, que seja para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperança e aspirações, mesmo nesse momento de dificuldade em que a humanidade se encontra. Nós, através do teu ensinamento, Jesus, estamos em alegria, em esperança. Mas te rogamos, Jesus, ensina-nos a executar os teus propósitos desconhecidos. Abre, Senhor, as portas de ouro da oportunidade do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Que seja neste momento o nosso trabalho, Senhor, as nossas lutas, as nossas compreensões, que seja a oficina sagrada de bênçãos infinitas, mas também converte, Senhor, as nossas dificuldades em estímulo santo. Transforma sempre, Jesus, os nossos obstáculos em senda renovadora. Conserva-nos, Jesus, em tua inspiração redentora, iluminando-nos e dando-nos a oportunidade de servir através da inspiração do teu amor. E por isso nós te rogamos, Senhor, através da espiritualidade amiga do Seara de Jesus, de todos os trabalhadores, que tu derrame, Jesus, sobre todos nós a tua bênção, a luz desse teu amor que tudo cura, que tudo pacifica, que tudo orienta, mas principalmente, Jesus, que tudo vivifica. Vivifica a nossa vontade, a nossa esperança, o nosso amor, Jesus. Cura, Jesus, a doença da nossa alma, da nossa mente, do nosso corpo. Envolve-nos sempre nessa tua luz. Derrama o remédio salutar sobre as águas, para que elas possam se tornar remédios. E assim, nós te dizemos, Senhor, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Dá-nos, Senhor, o pão de cada dia. Perdoa, Senhor, assim as nossas dívidas, como nós perdoemos os nossos devedores. E não nos deixe, ó divino amigo, cairmos em tentações. Livra, Senhor, de todo mal. Que assim seja. E assim, em nome de Deus, de Jesus, de Oswaldo Melo, de toda a espiritualidade amiga, demos por encerrada a nossa atividade da tarde de hoje. Que a paz e a mansidão do Cristo de Deus permaneça com todos nós, hoje e sempre, que assim seja.